Com relação à terceira das práticas secundárias, a da adoração, ele afirma que, com exceção do culto ao Buda Amida, a veneração a qualquer outro Buda, Bodhisattva ou entidade deste mundo deve ser considerada como prática secundária. À luz dessa declaração, deve-se abandonar essas práticas secundárias e concentrar-se na prática dos ensinamentos da Terra Pura. Que razão teríamos para abandonar a prática correta dos ensinamentos da Terra Pura, as quais asseguram que, de 100 pessoas, todas renascerão na Terra Pura, e aderir às práticas e aos procedimentos diversos que não salvam sequer uma única pessoa entre 1000? Os seguidores do caminho deveriam ponderar sobre isso cuidadosamente. Honen declara ainda: em catálogo do cânone budista da era Zen-Yuan, encontramos registrado que, desde os 600 volumes do Sutra da Grande Sabedoria até o Sutra da Eternidade da Lei, os sutras esotéricos e esotéricos do Mahayana, ou Grande Veículo, totalizam 637 obras em 2.883 volumes. A frase do Sutra da Meditação, ler e recitar o Grande Veículo, deve ser aplicada a todas essas obras. Saibam que, no período em que o Buda estava pregando seus ensinamentos, de acordo com a capacidade dos vários ouvintes, durante certo tempo ele expôs os 2 métodos de meditação, concentrada e não concentrada. Mas, posteriormente, quando ele revelou a própria iluminação, parou de ensiná-los. O único ensinamento que, uma vez revelado, jamais deixará de ser transmitido é o Nembutsu. Honen também afirma: com relação à passagem que diz que o praticante do Nembutsu deve possuir os 3 tipos de mente, esta consta no Sutra da Meditação. Em seu comentário sobre esse sutra, Shandong diz: alguém poderia perguntar: se há pessoas cuja prática e compreensão diferem das dos seguidores do Nembutsu, mantenedores de uma crença errônea e distorcida, como podemos confrontá-las? Eu agora tomarei providências para que essas visões distorcidas e divergentes não causem problemas. Esses indivíduos de visões falsas e de compreensão e prática divergentes são comparáveis a um bando de ladrões que tenta deter o viajante quando este se encontra a passos de distância deles. Em minha opinião, quando esse comentário fala de compreensão e práticas diferentes, doutrinas e crenças distintas, está se referindo aos ensinamentos do caminho sagrado. Por fim, na passagem conclusiva, Honen declara: se alguém deseja escapar rapidamente dos sofrimentos do nascimento e da morte, deve confrontar esses 2 ensinamentos superiores e, então, descartar os ensinamentos do caminho sagrado e escolher os da Terra Pura. E se alguém deseja seguir os ensinamentos da Terra Pura, deve confrontar a prática correta e as práticas secundárias, e, então, abandonar as secundárias e devotar-se totalmente à correta. Quando examinamos essas passagens, vemos que Honen cita explicações errôneas de Tan Luan, Dao Chuo e Shandao, e estabelece as categorias do caminho sagrado e dos ensinamentos da Terra Pura e também dos caminhos da prática difícil e da prática fácil. Ele vale-se de todas as 637 obras dos 2.883 volumes que compreendem os ensinamentos do Mahayana transmitidos pelo Buda durante toda a sua existência, incluindo o Sutra do Lótus e os Sutras da Palavra Verdadeira, junto com todos os Budas, Bodhisattvas e divindades deste mundo, e os especifica em categorias dos ensinamentos do caminho sagrado, do caminho da prática difícil e das práticas secundárias, e clama às pessoas que fechem, que ignorem e abandonem. Com essas 4 imposições,
ele desencaminha todas as pessoas. Além disso, reúne os sábios monges dos 3 países, Índia, China e Japão, bem como os estudiosos do budismo das 10 direções, e chama-os de bando de ladrões, instigando as pessoas a insultarem-nos. Dessa forma, Ronen ignora as passagens dos 3 sutras da Terra Pura, escrituras de sua própria escola, que contém o juramento de Amida de salvar as pessoas, exceto aquelas que cometem os 5 crimes capitais e as que caluniam o ensinamento correto. O pior de tudo é que ele mostra que não conseguiu compreender a advertência contida no 2º volume do Sutra do Lótus, a essência de toda a coleção de ensinamentos do Buda expostos nos 5 períodos de sua vida de pregação. Nesse volume lê-se: se uma pessoa não tem fé neste sutra e ainda o calunia, quando sua vida chegar ao fim, ela entrará no inferno Avit. Agora iniciamos esta última era em que as pessoas não são mais sábias. Cada um percorre sua própria estrada escura e todos esquecem o caminho direito. É lamentável que não haja ninguém para curá-los da cegueira. É triste vê-los abraçar em vão essas falsas crenças. Em consequência disso, todos, do soberano da nação ao último dos plebeus, acreditam que não há sutras verdadeiros além dos 3 sutras da Terra Pura e nenhum Buda além de Amida e de seus 2 assistentes. No passado, houve homens como Dengyo, Gishin, Jikaku e Chisho, que viajaram muitas milhas por mar até a China a fim de ouvir os ensinamentos sagrados. Ali chegando, atravessaram montanhas e rios para prestar reverência às estátuas budistas e levá-las consigo. Em alguns casos, eles construíram templos sagrados no pico de elevadas montanhas, onde preservaram essas escrituras e estátuas. Em outros casos, erigiram relicários em vales profundos, onde esses objetos podiam ser reverenciados. Como resultado, os Budas Shakyamuni e Mestre dos Remédios resplandeceram juntos, lançando sua influência no presente e no futuro, enquanto os Bodhisattvas, tesouro do espaço e repositório da terra, beneficiaram as pessoas tanto em vida como na morte. Os governantes da nação colaboravam com os povoados para que a luz das lamparinas continuasse iluminando as imagens, ao passo que os administradores de grandes propriedades cediam campos de plantações e jardins como oferendas. Mas, por causa desse livro de Ronen, Nembutsu como escolha exclusiva, Shakyamuni ficou esquecido, apesar de ser o senhor dos ensinamentos, e toda a honra foi prestada a Amida, o Buda da Terra Ocidental. A transmissão da lei do Buda Shakyamuni foi ignorada, e o mestre dos remédios, aquele que assim chega da região oriental, foi também desprezado. A atenção é dada somente aos 4 volumes dos 3 sutras da Terra Pura. Os maravilhosos escritos de Shakyamuni, expostos nos 5 períodos de sua vida de pregação, foram relegados. Se um templo não for consagrado a Amida, os fiéis deixam de mantê-lo e de venerar os Budas que ali se encontram. Se os sacerdotes não praticam o Nembutsu, as pessoas deixam de sustentá-los. Como resultado, os recintos dedicados ao Buda hoje estão em ruínas. De seus telhados cobertos de musgos, apenas se ergue um filete de fumaça. Os alojamentos dos monges encontram-se vazios e desmantelados, e o mato alastra-se pelo pátio. Apesar dessas condições, ninguém pensa em proteger a lei ou em restaurar os templos. Por essa razão, os veneráveis sacerdotes que até então dirigiam os templos partiram para não mais voltar, e as divindades do bem que protegiam a nação foram embora de vez.
Tudo isso aconteceu por causa do ensinamento de Honen, exposto no livro Nembutsu como escolha exclusiva. É realmente lamentável saber que, no espaço de poucas décadas, dezenas de milhares de pessoas foram iludidas por essas doutrinas malignas e muitas ficaram confusas quanto aos verdadeiros ensinamentos do budismo. Se as pessoas aceitam o superficial e se esquecem do essencial, como as divindades do bem poderiam deixar de ficar iradas? Se desprezaram o ensinamento perfeito e seguem o que é distorcido, como o mundo poderia escapar de tramas das ações demoníacas? Em vez de oferecer 10.000 orações para remediar, seria melhor simplesmente banir este único mal. Dessa vez, ainda mais enfurecido, o viajante bradou. Quando nosso mestre original, Shakyamuni, começou a expor os 3 sutras da Terra Pura, o mestre Dharma Tanluan, que estudou os 4 tratados, logo os abandonou para crer nas doutrinas da Terra Pura. Da mesma forma, o mestre da meditação, Dao Chuo, deixou de propagar as práticas amplas do Sutra do Nirvana e devotou-se totalmente à propagação da prática que conduz à Terra Pura Ocidental. O reverendo Shandao descartou as práticas secundárias e estabeleceu a prática única do Nembutsu. O supervisor sacerdotal Eshin compilou passagens essenciais dos vários sutras para compor sua obra, tornando a prática única do Nembutsu a essência de seu ensinamento. Foi assim que esses homens honraram e respeitaram o Buda Amida, e em consequência, inúmeras pessoas renasceram na Terra Pura. Particularmente digno de nota foi o venerável Honen, que entrou ainda criança para o monastério do Monte Hiei. Aos 17 anos, ele já havia estudado todos os 60 volumes da literatura Tendai, pesquisando as 8 escolas e dominado os seus fundamentos. Ele também já havia lido a coleção inteira de sutras e tratados 7 vezes e estudado todos os comentários e as biografias. Sua sabedoria brilhava como o sol e a lua, e sua virtude excedia a de seus mestres. Apesar disso, Honen ainda tinha dúvidas quanto ao caminho certo para a libertação e ao verdadeiro significado do Nirvana. Portanto, leu e examinou todos os textos que pôde, ponderou profundamente e considerou as diversas possibilidades. Por fim, descartou todos os sutras e concentrou-se apenas na prática do Nembutsu. Além disso, recebeu a confirmação de sua decisão quando Shandao lhe apareceu milagrosamente em sonho. Assim, passou a difundir as doutrinas da Terra Pura entre amigos e outras pessoas dos 4 cantos da nação. Mais tarde, Honen foi aclamado como a encarnação do Bodhisattva Grande Poder, ou reverenciado como a figura de Shandao renascido. Homens e mulheres de todo o Japão, da classe mais alta à mais baixa, procuravam-no curvando-se diante dele em respeito. Desde então, muitas primaveras e muitos outonos se passaram e anos se sucederam. Contudo, o Senhor insiste em desprezar os veneráveis ensinamentos do Buda Shakyamuni, contidos nos Sutras da Terra Pura, e continua falando mal da passagem que descreve o juramento do Buda Amida. Por que o Senhor tenta culpar a sagrada época de Honen pelos desastres dos anos recentes, dando-se ao trabalho de caluniar os antigos mestres das doutrinas da Terra Pura e de cobrir de insultos o venerável Honen? Conforme o ditado, o Senhor está soprando o pelo para encontrar feridas e furando o couro para ver se sangra. Desde os tempos antigos, o mundo nunca viu alguém proferir tantas blasfêmias. O Senhor deveria aprender a ser mais cauteloso e comedido. Pensa que pode sair impune cometendo ofensas tão graves? Tenho até receio de sentar-me aqui em sua companhia. É melhor pegar minha bengala e seguir caminho.
o anfitrião deteve o viajante e argumentou sorrindo. Os insetos que vivem na pimenta d'água se esquecem do gosto amargo dessa planta. Aqueles que permanecem muito tempo na latrina deixam de sentir o mau odor. Da mesma forma, o Senhor ouve meus bons conselhos e julga-os como blasfêmias. Aponta para um caluniador da lei e chama-o de sábio. Desconfia de um mestre correto e toma-o por um sacerdote maligno. Sua confissão é realmente grande e sua ofensa não é nada pequena. Ouça minha explicação de como surgiu essa confusão e discutamos a questão em detalhes. O Buda Shakyamuni expôs os 5 períodos de seus ensinamentos, estabeleceu a ordem em que deveriam ser transmitidos e dividiu-os em provisórios e verdadeiros. Mas Tanluan, Dao Chuo e Shandao abraçaram os ensinamentos provisórios, esquecendo-se dos verdadeiros. Seguiram o que o Buda pregou no período inicial, descartando as doutrinas que ele ensinou depois. Não eram pessoas inclinadas a se aprofundar na doutrina budista. Honen, em particular, apesar de seguir a prática desses precursores, ignorava a origem deles. Como sabemos disso? Porque ele reuniu num único grupo as 637 escrituras do Mahayana em 2.883 volumes, e ainda incluiu todos os Budas, todos os Bodhisattvas e todas as divindades deste mundo, clamando ao povo que os descartassem, fechassem, ignorassem e abandonassem. Com esses 4 direcionamentos, corrompeu o coração das pessoas. Desse modo, ele proferiu uma enxurrada de palavras deturpadas de sua própria invenção e desprezou as explicações apresentadas nas escrituras budistas. Ele emprega o pior tipo de discurso, um exemplo claro de difamação. Não há palavras para descrever tal atitude. Toda forma de censura seria muito pouco. E, mesmo assim, as pessoas depositam fé numa declaração infundada como essa. E todas, sem exceção, prestam honras à sua obra, Nembutsu, como escolha exclusiva. Em consequência, reverenciam os 3 sutras da Terra Pura e desprezam todos os outros. Veneram um único Buda, Amida da Terra da Perfeita Felicidade, esquecendo-se dos demais. Um homem como Honen é, na verdade, o arqui-inimigo dos Budas e das Escrituras, e também dos sábios sacerdotes e de homens e mulheres comuns. E agora os ensinamentos distorcidos de Honen espalharam-se pelas 8 regiões do país, propagando-se para as 10 direções. O senhor ficou chocado quando atribuía a causa dos desastres dos anos recentes a um período anterior. Talvez eu deva citar alguns exemplos do passado para mostrar que o senhor está equivocado com relação aos seus sentimentos. No 2º volume de Grande Concentração e Discernimento, consta a seguinte passagem da obra Registros do Historiador. Nos últimos anos da dinastia Zhou, havia pessoas que deixavam seus longos cabelos soltos e despenteados, andavam nuas da cintura para cima e não observavam os ritos e os regulamentos. No 2º volume de Anotações sobre Grande Concentração e Discernimento, há uma explicação sobre essa passagem por meio de uma citação de comentário de Zuo sobre Anais da Primavera e do Outono. Quando o rei Ping da dinastia Zhou mudou, pela primeira vez, a capital para o leste, viu homens ao longo das margens do rio Yi, com cabelos compridos, realizando sacrifícios nos campos. Uma pessoa de profunda compreensão previu: em menos de 100 anos a dinastia cairá, pois os ritos já foram negligenciados.
Esse fato deixa claro que os presságios surgem antes e depois vêm os desastres. Na mesma passagem de grande concentração e discernimento consta: Huan Ji era um homem de extraordinário talento, mas deixou o cabelo crescer como um aglomerado de amoras e usava uma faixa da cintura solta. Mais tarde, os filhos dos aristocratas começaram a imitá-lo. Em consequência, os indivíduos de comportamento indecoroso e grosseiro passaram a ser considerados pessoas normais, e os que eram comedidos e corretos começaram a ser ridicularizados como meros camponeses. Esse era um sinal da decadência da família Sima, os governantes da dinastia Jin ocidental. De modo similar, o registro de uma peregrinação à China em busca da lei, escrito pelo grande mestre Jikaku, afirma que, no primeiro ano da era Huichang, ano de 841, o imperador Wuzang, da dinastia Tang, ordenou ao sacerdote Jingshuang, do templo Zhangjingsi, que transmitisse os ensinamentos do Nembutsu, do Buda Amida, nos vários templos. Jingshuang passou 3 dias em cada templo, deslocando-se de um ao outro sem descanso. No segundo ano da mesma era, soldados da terra dos uigures invadiram as fronteiras do Império Tang. No terceiro ano da mesma era, o emissário designado pelo imperador do norte do Rio Amarelo de repente incitou uma revolta. Posteriormente, o reino do Tibete, uma vez mais, recusou-se a obedecer às ordens da China e os uigures voltaram a invadir o território chinês. No geral, os conflitos e levantes foram como aqueles que ocorreram na época em que a dinastia Qin e o líder militar Xiang Yu foram derrubados e as cidades e vilas foram devastadas pelo fogo e por outros desastres. E pior de tudo, o imperador Wuzang lançou uma ampla campanha para acabar com os ensinamentos budistas, destruindo um grande número de templos e pagodes. Todavia, ele não conseguiu abafar as revoltas e morreu em agonia pouco tempo depois. Isso, em essência, é o que diz a passagem original de Jikaku. Em vista desses eventos, devemos considerar o fato de Ronen ter pertencido à época do imperador retirado Go-Toba, por volta da era de Kenin, ano 1201 e 1204. E o que aconteceu a esse imperador é evidente para nós. Assim, a dinastia Tang forneceu um exemplo de queda de um imperador, e o nosso próprio país oferece uma demonstração similar. O senhor não deve ter dúvidas nem achar isso estranho. A única atitude a tomar agora é abandonar os maus caminhos e seguir os bons, a fim de acabar de uma vez com essa angústia, de cortar esse sofrimento pela raiz. O viajante, parecendo um pouco menos irritado, manifestou-se. Apesar de ainda não ter analisado a questão em profundidade, creio que compreendo um pouco o que o senhor está dizendo. Embora haja um grande número de eminentes líderes budistas em toda a área desde a capital, Kyoto, até a sede do shogunato em Kamakura, não surgiu até hoje uma única pessoa que tenha alertado o governo sobre as heresias de Ronen ou submetido uma petição ao imperador. O senhor, porém, é um homem de posição humilde e não se mostra nada preocupado com as consequências de suas declarações ofensivas. Suas alegações vão longe demais e sua conduta é irracional. O anfitrião respondeu: embora eu seja uma pessoa de pouca capacidade, dediquei-me ao estudo do Mahayana com toda a reverência. Uma mosca azul pode viajar muitas milhas se estiver presa à cauda de um puro sangue, e a era consegue subir 300 metros se estiver enroscada num alto pinheiro. Eu nasci como filho do único Buda, Shakyamuni, e servi
ao rei das escrituras, o Sutra do Lótus. Como poderia testemunhar o declínio da lei budista e não sentir tristeza? O Sutra do Nirvana declara: se mesmo um bom monge vir alguém destruindo o ensinamento e ignorá-lo, falhando em repreendê-lo, expulsá-lo ou puni-lo por seu mau ato, deve compreender que esse monge está traindo o ensinamento do Buda. Mas, se ele expulsar o destruidor da lei, repreendê-lo ou puni-lo, então ele é meu discípulo e um verdadeiro ouvinte da voz. Ainda que eu não seja um bom monge, certamente não quero ser acusado de trair o ensinamento do Buda. Portanto, para evitar essas acusações, citei alguns exemplos gerais e dei uma breve explicação sobre a questão. No passado, na era Genin, em 1224-1225, os templos Enryaku-ji e Kofuku-ji submeteram petições ao imperador por repetidas vezes. Como resultado, foram emitidos um edito imperial e uma carta de instrução do shogunato, exigindo que os blocos xilográficos usados para imprimir a obra Nembutsu como escolha exclusiva de Honen fossem confiscados e levados para o salão de preleção do templo Enryaku-ji. Ali, os blocos foram queimados a fim de saldar a dívida com os Budas das três existências. Decretou-se também que os criados do santuário Kanjin-in desenterrassem e destruíssem o túmulo de Honen. Então, os discípulos de Honen, Ryukan, Shoku, Jokaku e Sasho, e outros foram condenados ao exílio em regiões distantes e jamais foram perdoados. Considerando esses fatos, como o senhor pode afirmar que ninguém apresentou queixas às autoridades com relação a essas questões? Mantendo o tom moderado, o viajante respondeu: é difícil afirmar que Honen é o único que deprecia os sutras e fala mal de outros sacerdotes, já que o senhor faz o mesmo. Entretanto, é verdade que ele clamou às pessoas que descartassem, fechassem, ignorassem e abandonassem as 637 escrituras do Mahayana em 2.883 volumes, junto com todos os Budas, todos os Bodhisattvas e todas as divindades deste mundo. Não há dúvida de que essas 4 imposições são as próprias palavras de Honen. O significado da passagem está bem claro, mas o senhor continua insistindo nesse pequeno defeito na joia e difama o sacerdote da Terra Pura de forma severa por isso. Não sei se o que ele disse resultou da ilusão ou da iluminação, mas entre o senhor e ele não consigo discernir quem é o sábio e quem é o tolo, ou dizer quais argumentos estão corretos e quais estão errados. Entretanto, o senhor declara que todos os recentes desastres resultam da obra Nembutsu como escolha exclusiva. Discorrendo de modo eloquente sobre esse ponto e detalhando sua declaração. É certo que a paz no mundo e a estabilidade da nação são objetivos tanto do soberano como dos súditos, bem como desejos de todos os habitantes. A nação atinge a prosperidade por meio da lei budista, e a prova de que a lei é digna de reverência é revelada pelas pessoas que a abraçam. Se a nação for destruída e o povo extinto, quem, então, continuará a prestar reverência aos Budas? Quem continuará a manter a fé na lei? Portanto, em primeiro lugar, é preciso orar pela segurança da nação para consolidar a lei budista. Agora, se o senhor conhece alguma forma para evitar os desastres e acabar com os problemas, eu gostaria de ouvi-lo.